Temos aqui o livro na página 14. Nesse caso, vocês, como é o livro do aluno, está na página 13. Vamos entender seno e cosseno de ângulos obtusos. O que são ângulos obtusos? Ângulos obtusos, né, são aqueles maiores do que 90 graus. Então, nós estávamos estudando sobre ângulo retângulo, 90 graus. Agora, então, como é que se calcula o valor desses ângulos? Inicialmente é necessário vocês saberem, né? Depois eu demonstrarei esse valor, saber que o seno de 90 graus é igual a uma unidade. E o cosseno desse mesmo ângulo, 90 graus, é igual a zero. Vamos ver, seno de ângulos obtusos. Eles são exatamente iguais ao suplemento, só. Igual aos suplementos desse ângulo. O que quer dizer essa fórmula? Por exemplo, se eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus, e quero calcular o valor do seu seno, como é que nós faremos o procedimento? Por exemplo, podemos calcular aqui. Por exemplo, eu quero calcular um valor de um seno de um ângulo maior do que 90 graus. Eu quero calcular o seno de 130. Quanto é o seno de 130? Então, é igual ao seno do seu suplemento. O suplemento é o valor que deve chegar a 180 graus. Quanto falta para 180? Nesse caso, falta-se 50, né? Para 180 graus. Então, isso quer dizer, o seno de um ângulo obtuso de 130 graus é igual ao seno do suplemento. Quanto é que falta para 180? É igual ao seno de 50. E aqui que fala do cosseno também é o valor do seno do ângulo obtuso é igual ao oposto do suplemento. Se eu fosse calcular aqui, quer dizer que o cosseno de 130 vai ser o mesmo cosseno, vai ser semelhante ao cosseno de 50. Só que aqui diz que é oposto. Cosseno de ângulos obtusos são opostos ao cosseno do suplemento. Então, é o oposto do suplemento. O suplemento é 50 também, só que vai ser o valor oposto. Futuramente vamos ver isso aqui no círculo trigonométrico e vocês vão entender melhor. Essa fórmula e essas estão dizendo. Vamos prosseguir. Vocês vão fazer esse exercício 10. Okay? E o 11. Aqui tem a resposta, mas eu quero que vocês façam como eu fiz lá, os cálculos, não quero só a resposta. Vamos prosseguir. Vamos ver agora uma lei bastante importante. É a lei dos senos. Vamos começar com a situação problema para ver onde é que é aplicado essas questões. Lei dos senos. Bastante simples, viu? Por exemplo, acompanhe a seguinte situação. Uma empresa de fornecimento de energia, ao instalar a rede elétrica em uma fazenda, precisou colocar 2 postes em lados opostos de um lago para permitir a passagem da fiação. Com isso, surgiu um pequeno problema. Para fazer o projeto da rede, seria necessário saber a distância entre os postes, e a presença do lago impedia a medição direta dessa distância. Matemática surge sempre de um problema, né? Um dos engenheiros posicionou-se em um local onde era possível visualizar os 2 postes e medir a distância entre eles. Com um aparelho apropriado, o teodolito, já fizemos um projeto com isso, construímos, ele mediu o ângulo entre a linha de visão dele e os postes, obtendo 120 graus. Mediu o ângulo com esse aparelho teodolito. Um auxiliar mediu a distância entre o engenheiro e o poste mais afastado
e obteve 100 metros. O outro auxiliar mediu o ângulo entre a linha dos postes, do poste mais próximo do engenheiro, e a linha entre os postes, obtendo 45 graus. Com essa informação, o engenheiro ficou satisfeito, pois ele já conseguiria calcular a distância entre os postes. Vamos descobrir como a seguir. Vamos descobrir, né? Aqui a situação, a realidade é essa. Nós temos um lago. Aqui é o lago, os postes foram colocados em lados opostos. O engenheiro foi a um determinado ponto e deu para visualizar os dois postes, ok? Aqui ele mediu a distância. Aqui a situação, trazendo para o modelo matemático. O poste, esse poste aqui está no ponto A, esse outro poste mais próximo está no ponto B, e o observador, que é o engenheiro, ficou no ponto O. Então, se ligarmos esses 3 pontos, fizer uma linha, construir um triângulo. E esse triângulo aqui, você observa que ele tem um ângulo obtuso, não tem mais um ângulo 90 graus. Vamos prosseguir. Ele mediu essa distância do observador, do engenheiro, ao poste mais distante, que obteve 100 metros. Ele mediu com teodolito esse ângulo aqui, que forma entre esses dois postes, ele visualiza esse poste aqui e esse outro poste aqui, formando um ângulo 90 graus. E o outro auxiliar mediu esse ângulo aqui, que forma, visualizando o engenheiro e o poste mais distante. Obteve-se um ângulo de 45 graus. Então, vocês veem aqui que não tem nada a ver com aquelas regras do triângulo retângulo aqui. Ó. Não há ângulo reto, então não podemos aplicar aquela situação a essa. Então, ele diz que o triângulo AOB é obtusângulo. E a resolução desse problema consiste em determinar a medida do lado AB. Então, queremos saber essa distância desses dois postos, para saber quanto metro de fio vai ser utilizado. Para resolvê-lo, vamos estudar a lei dos senos, cujo enunciado vem a seguir. O enunciado diz o seguinte: em qualquer triângulo ABC, então é aplicado em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ou seja, isso quer dizer o quê? Eles são proporcionais a um valor, a uma constante de proporcionalidade. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um triângulo aqui, vamos desenhar um triângulo. Se eu tenho um triângulo qualquer aqui, não importa qual seja, e um triângulo A, B, e um triângulo e um vértice C, né? Nós temos um triângulo com 3 vértices, A, B, C. E temos aqui esse vértice A, B, C, ou pode ser os seus ângulos, né? O ângulo B, o ângulo A, o ângulo C. E temos seus lados. Você vê que os lados, nós podemos nomear esses lados de acordo com o seu vértice opostos. Esse lado aqui, eu vou nomear como? Você observa aqui, quem está visualizando esse lado aqui é esse ângulo C. Então, eu posso nomear esse lado de Czinho pequeno. Esse lado aqui, quem está enxergando ele aqui é esse ângulo aqui, ó. Está enxergando o olho aqui, ó. Então, eu nomeio esse lado aqui de A, está oposto ao vértice A. E esse outro lado aqui está oposto ao vértice B, o ângulo B. Então, boto Bzinho. Então, você vê aqui. Então, de acordo com essa regra aqui, então a medida dos lados opostos são proporcionais, a medida dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho A, esse lado A aqui, a razão desse lado com o seno do ângulo aqui oposto, A sobre o seno de A, é igual, então, tem uma razão, é proporcional a B, o lado B, e o seno
do ângulo oposto, seno de B. E também posso dizer que o lado C, aqui, ele tem a razão C sobre o seno do ângulo C. O seno do ângulo oposto. Então, essas razões aqui, essas três razões, chama-se proporcionalidade. Então, são proporcionais. Então, essas três igualdades, o valor dessas três razões são iguais. Há uma constante de proporcionalidade. E com essa fórmula aqui, com a lei de seno, podemos resolver essa situação. Vamos prosseguir.